Olá, tudo bem, Rosa? Colorado? Tudo bem com vocês, Aline? Achei que eu ia espirrar, perdão. Bom dia a todos vocês que estão aqui acompanhando mais uma conversa nossa sobre dar um tempo. Um tempo para quê? Um tempo para quem? Um tempo para você. Não é para que você viva um tempo de qualidade, para que você viva uma vida que vale a pena ser vivida. Não é, Laura, Ariane, Paulo Sérgio? Sejam muito bem-vindos. Sérgio de Minas. Nós estamos falando aqui todos os dias sobre aspectos muito importantes para que cada um se coloque na agenda da melhor forma, da maneira mais saudável que puder. Todos esses dias estamos falando sobre um assunto. Ontem falamos sobre quanto custa a sua hora, sabe? Natureza Viva, obrigada. E foi um papo muito bacana, eu pretendo inclusive voltar com alguns conceitos nesse fim de semana, tá? Eu estarei aqui também no sábado e no domingo com muita alegria. Hoje a gente vai, Arantes, falar sobre o sono, porque eu tenho ouvido muitas pessoas reclamando da qualidade do sono, ou porque não conseguem dormir, ou porque acordam muitas vezes para fazer xixi na madrugada, sim. Isso tudo é consequência do que nós fazemos durante o dia, sabe? Tânia e Roberto de Pirassununga, sejam bem-vindos. Tudo que acontece no nosso dia pode refletir à noite. Então, não adianta também vocês ficarem acelerados o dia inteiro e achar que de uma hora para outra vão deitar e dormir imediatamente. Eu pensei isso por muito tempo, tá? Confesso. Até que eu me rendi realmente à ideia de se eu não fizesse a minha parte durante o dia, não adiantaria culpar o sono ou alguma força sobrenatural que não me deixasse dormir, né? A força tá aqui, não tá fora não. Mas, antes de tudo, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Isabela Camargo, eu sou jornalista e tô aqui aproveitando muito esse tempo que o Resiliência Humana, o Robson Ramucci, está abrindo para mim, para compartilhar com vocês o conteúdo que está nesse livro, chamado Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Fiz uma pesquisa, Ângela, por quase 4 anos, trazendo conhecimentos de mais de 150 pessoas, além da experiência que eu tive com a síndrome de burnout há 2 anos. E por que é importante eu compartilhar também isso para vocês? Porque o burnout, que é o excesso de estresse no trabalho por longos períodos, é uma das consequências dos novos tempos. Então, é muito importante que a gente tome tento, que a gente tenha essas informações para depois não culpar ninguém, não terceirizar essa responsabilidade, porque quando a gente terceiriza qualquer coisa, a frustração ela é muitas vezes inevitável. Então, para a gente poder cuidar da nossa saúde, do nosso tempo, nós precisamos parar um pouquinho para pensar no que realmente é essencial para a gente. Bom, hoje então a gente vai falar se dormir é perda de tempo. Eu tenho um capítulo só disso aqui no livro, tá? O capítulo 3 de uma das partes, chamado Tempo para Dormir. Tem gente que arruma tempo para tudo, né? Para dar conta de todas as tarefas, todas as demandas, todos os pedidos familiares, mas acha que não pode ou se culpa quando está dormindo muito, ou se culpa, ao dizer que está com sono. Então vamos lá. Vocês já viram alguma criança, quando está com sono, fica bem irritada? Tem uma explicação científica para isso. Essa irritação não atinge só as crianças, essa irritação também atinge a gente que já até pode ter uns cabelinhos brancos. O problema é que geralmente as pessoas que estão ao nosso redor nos criticam, né? Ih, fulano já tá com sono, tá ficando insuportável. Sabe por quê? Porque o corpo, até chegar naquela situação, fez tudo o que precisava para se reequilibrar, né? Para manter o humor, especialmente como estava. Só que aí chega uma hora que não dá mais conta, né? E é muito ruim, eu não sei vocês, né? Passar sede você segura um pouquinho, fome você consegue controlar, frio, né? Tudo bem, mas o sono, brigar com o sono é uma luta que muitas vezes a gente acaba perdendo, não é, Érica? Seja bem-vinda, que bom te ver aqui mais uma vez. Então, falando sobre o tempo de dormir, né? Eu quero saber aqui com vocês, quem acha que o sono é
Perda de tempo. Enquanto vocês respondem, eu já vou responder aqui a Fabiola, que já fez uma pergunta. Dormir após o almoço tem algum inconveniente? Fabiola, de jeito nenhum, pelo contrário. Um cochilinho depois do almoço é fundamental para as próximas horas do dia. Inclusive, aqui no Google de São Paulo, tem uma sala para os funcionários tirarem o que eles chamam de power nap, né, que é um cochilo poderoso, 15 minutos, 30 minutos no máximo. Né? Alguns especialistas até dizem que pode ser 45 minutos, 40 minutos, mas aí vai depender de cada um. Uma coisa que eu sei, né, e que eu sinto também na pele é que quando eu durmo 1 hora, nossa, eu acordo parecendo um dinossauro, assim, sabe? Onde eu tô, quem eu sou. E aí esse sono já pode te deixar um pouco mais, com mais moleza nas próximas horas. Então esse power nap, inclusive, está aqui no livro também, tá? A doutora Dalva Poiares, que é uma especialista lá do Instituto do Sono, ela fala, inclusive, sobre esse cochilinho depois do almoço. Eu sei que muitas pessoas vão dizer aqui que não tem um local adequado para tirar esse cochilo. Mas quem tem, precisa aproveitar. Não, mas agora em home office, né? Que nós já sabemos que muitas pessoas que têm trabalhos intelectuais estão trabalhando muito, né? Que vai de uma reunião para outra só com um clique, não tem mais nem aquele intervalo de corredor, tomar um café. Isso é fundamental, inclusive, né, para a absorção de cada conteúdo. Nem vou entrar nesse assunto. Então, quem está trabalhando de casa, pense em uma dormidinha de 15 a 30 minutos depois do almoço. Ah, mas Isabela, eu não tenho tempo. Eu garanto para vocês que se colocar na agenda um pouquinho depois do almoço vai trazer tanto benefício, que aí vocês vão, inclusive, refazer a agenda de vocês após o almoço. Depois me contem, tá? Lá no meu direct, Isabela Camargo Real. Então, dormir depois do almoço, Fabiola, é fundamental. Inclusive, por que será que os europeus, né, algumas cidades ainda, mantêm o hábito da siesta? Né, a dormida depois do almoço. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma viagem, eu estava ali perto da Champs-Élysées, em Paris, e eu queria ir numa loja e a loja estava fechada. E eu falei, nossa, mas gente, o tempo é muito precioso, eu não posso perder tempo aqui esperando a loja abrir. E o anúncio na porta era muito claro, né? Estamos no intervalo do almoço e siesta. Achei fantástico, né? Depois de compreender que o sono é realmente um dos nossos principais presentes para a nossa saúde. Então, essa siesta, ela tem sim um fundo científico e aí o corpo de cada um vai agradecer da sua maneira. Ana Miriam de Brasília está até botando aqui, né, um emoji com o Zezinho lá de sono. Bom, então vamos seguir, né? Eu perguntei para vocês quem acha que dormir é perda de tempo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, minhas verdades secretas. 15 minutos para mim não adianta, mas meia hora sim. Minhas verdades secretas. É muito bacana ver o seu comentário, porque vocês verão que a todo tempo eu vou dizer, não existe um manual adequado para todos, né? Cada um vai ter que identificar o que é melhor para si. 15 minutos, 30, 45, não sei. E cada um vai ter que fazer um teste. E não se comparem, tá? Com outro colega, outra pessoa da família, porque cada um vai ter uma consciência. É muito particular o que cada um sente. Bom, então, tem gente que precisa de televisão ligada, né, para pegar no sono. Os especialistas dizem que isso não é bom, mas aí é um outro papo. Alguns precisam de um livro, né, para pegar no sono. Eu espero então que vocês peguem esse livro, o Dá um Tempo, Como Encontrar Limite no Mundo Sem Limites, que inclusive, gente, deixa eu só fazer uma pausa aqui no assunto sono. Acabando a live, eu vou lá para o Resiliência Humana, colocar a dedicatória em cada livro que foi adquirido pelo site resilienciahumana.com.br. Então, se alguém já quiser receber esse livro na próxima semana com uma dedicatória, eu farei isso com todo carinho. É o mínimo que eu posso fazer, é dedicar um tempo para cada um que vai dedicar um tempo para essa leitura. Mas então vamos lá. Tem gente que precisa do quê? De um leitinho quente, outras pessoas vão num chá. Percebem? Cada pessoa vai ter o seu recurso para pegar no sono. E, de novo, não tem certo e errado, tem o que funciona para cada um. Então,
O Alt Juninho está dizendo aqui, né? Depois de uma noitada, eu preciso de apenas 3 horas para passar o dia, mas depois regulo no outro dia, padrão de 8 horas. Alt Juninho, isso está escrito aqui no livro também, tá? Que são os desafios e atritos temporais. Eu já volto lá se dormir é perda de tempo, tá? O que são desafios e atritos temporais? O que você faz, Juninho, depois de uma noitada, né, e aí recupera no dia seguinte, é um desafio. Então, muitos de nós podemos dormir menos por N questões, uma festa, por ter que cuidar de alguém, por ter que estudar. E aí sim, no dia seguinte, ou até nos dias seguintes, você precisa trazer para o seu corpo o benefício do sono que você teve que subtrair por alguma razão. Agora, o problema, tá inclusive escrito nesta frase, o problema é quando o déficit de sono vira um estilo de vida. É quando essas suas horas de sono insuficientes se tornam frequentes. Aí o que nós temos? Um atrito temporal. Atrito temporal, imaginem um atrito, né? Uma peça, por exemplo, de um carro entrando em atrito, né, com uma outra parte. O que vai acontecer? Vai desgastar, pode dar um problema maior, inclusive a médio e longo prazo. E é exatamente isso que acontece no nosso corpo. Quem me disse isso foi a neurologista Dalva Poiares, do Instituto do Sono, e também o professor de neurociências da USP, Luiz Mena Barreto, que ele é responsável, inclusive, por pesquisas de cronobiologia, né, como cada um de nós tem o seu próprio ritmo. É muito curioso. Então, ele diz o seguinte: desafios são desajustes passageiros, como passamos uma noite estudando ou festejando. A sonolência vai aparecer no dia seguinte, mas logo depois desaparece. Agora, no caso de persistirem alguns desajustes, nós teremos os atritos que provocam consequências mais graves. E aí podem acontecer alterações diversas, tá? Então, o seguinte, o que ele diz? Que a maior vulnerabilidade do organismo se expressa, então, na diminuição da resistência do sistema imunológico. Por isso que a gente fica mais doente quando dorme menos. Oi? Um sono insuficiente, você tem a porta aberta para um monte de doenças, porque a sua imunidade fica baixa. Quem aqui, vou fazer uma outra pergunta, tem gripes, resfriados constantes quando dorme menos? Né? Já sente ali o nariz um pouco mais congestionado e tudo mais. É o seu corpo que está tentando tirar energia de outros lugares, porque você não conseguiu dormir o suficiente. Então, pensem nisso na hora de ficar agarrado numa série, né, à noite do Netflix, ou quando vocês não se colocam na agenda como deveriam. Vou repetir uma pergunta que, inclusive, eu fiquei de olho lá nas respostas, lá na minha página na internet, Isabela Camargo Real, no Instagram. Se vocês puderem, dê um pulinho lá, vou ficar muito feliz. Quando eu coloquei aqui o banner, né, dormir é perda de tempo, muitos comentários me deixaram preocupada. É que realmente é dito aqui, né, sempre achei que dormir é perda de tempo. Eu não vou expor aqui o nome de cada um, mas depois dei uma olhadinha lá. Então, quem pensa que dormir é perda de tempo, provavelmente fala também que não vai dormir em dólar, não vai dormir em euro. Aliás, o preço do dólar tá um absurdo, né? 5 e pouco. Bom, só que aí, gente, aquilo que é para ser prazeroso pode ser penoso. E quando a gente não dorme, as coisas ficam meio embaçadas, apagadas, né? O sono é fundamental para a gente raciocinar melhor, decidir melhor, não reagir por impulso, porque aí a gente depois pode se arrepender. Faz sentido o que eu tô falando, gente? Compartilhem aqui comigo, tá? Se o que eu tô dizendo faz sentido. E aí outra coisa, como esse assunto é muito importante, vou fazer um pedido para vocês. Tá vendo esse aviãozinho aqui, essa setinha? Encaminhem para quem vocês gostam, para quem vocês sabem que dorme mal e precisa dormir melhor, tá? Encaminhem pelo menos aí para umas 5 pessoas, que eu já vou ficar feliz demais. E como as palavras são sementes, Ana Paula, obrigada, quem sabe vocês também podem me ajudar a semear
este conteúdo que é muito importante para todos nós. Então vamos lá. Juliana. A Lígia está dizendo aqui, né? Falta de concentração. Total, Lígia. Quando a gente dorme menos, nossa, o dia seguinte já traz bastante problemas. Inclusive o Ricardo Amorim, sabe aquele economista? Ele fala isso no livro, né? Inclusive, que antes, né, anos atrás, quando ele tinha menos idade, ele poderia dormir menos e manter o raciocínio no dia seguinte. Mas com o passar do tempo, se ele hoje dormir menos do que ele deveria, no dia seguinte o raciocínio já fica prejudicado. Inclusive, eu vou falar sobre isso no final de semana, que é a atualização de identidade. Então não adianta hoje, um exemplo, tá? Aos 40 anos, querer ter os mesmos comportamentos de 20 anos atrás. Porque o tempo de recuperação do corpo é outro, as respostas são outras. Então, Adilson, dormir é uma maravilha? Sim. Esses depoimentos que eu trago aqui no livro, né, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite no Mundo Sem Limites, que está à venda no resilienciahumana.com.br, essas informações são importantes para todos nós. Eu vi aqui um comentário de uma mãe dizendo que a filha dorme muito. Então, eu trago aqui uma tabela muito interessante. Essa tabela é da Associação Nacional, né, a Fundação Nacional do Sono. E o que eles dizem? O número de horas de sono vai variando conforme os aniversários vão passando. Então aqui diz o seguinte, aqui fala o que é recomendado, o que é apropriado e o que não é recomendado. E é muito curioso, gente, quando você vai vendo. Por que um bebê, né, até que fala, de 0 a 3 meses, né, o recomendado é que ele durma de 18 a 19 horas. Por quê? Porque ele está formando todas as células. Ele está formando toda a parte física e cognitiva. Depois, aqui as recomendações para a duração do sono vão alterando, então diz que um adolescente de 14 a 17 anos, atenção pais, né, que acham que os filhos estão dormindo muito. O recomendado, tá, para quem tem de 14 a 17 anos, são 11 horas. Então, para quem dorme mais do que algum vizinho, algum familiar, não sintam culpa. Não fiquem pensando no que os outros vão achar. Sabe por quê? Sabe o que os outros vão achar? O que os outros vão achar. Lembrem, cada um tem a sua necessidade. Então, se alguém, Alan, descobrir agora que eu sou um bebê, você está dormindo mais do que 18, 19 horas, olha, que todos os excessos são ruins, todos os extremos, né? Excesso e falta é um problema. Bom, então, cuidado quando vocês criticarem também alguém que está dormindo muito. Sabe para quem que vocês precisam colocar atenção? Para quem dorme menos de 6 horas. Vou dar uma informação agora para vocês que muda, tá? Dá uma chacoalhada, dá uns 4 pontos na escala Richter do terremoto. Quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. Quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. Sou eu que estou falando isso? Não. Todos os especialistas do Instituto do Sono e da Associação Brasileira do Sono. É isso mesmo, Adilson. Como assim menos de 6 horas? Para quem está numa fase laboral, menos de 6 horas é muito grave. Só que aí vocês, inclusive vocês verão nessa tabela que o não recomendado, ele parte das 6 horas. Então, menos de 6 horas não é recomendado. Por que não é recomendado? Porque você terá 4 vezes mais chances de morte. Outra coisa, para quem dorme menos do que deve, para quem tem uma noite de sono muito ruim, você pode ter mais de 80 distúrbios do sono que vão levar à redução da qualidade de vida.
Vocês já perceberam que depois de uma noite mal dormida a gente sente mais fome no dia seguinte? A gente fica mais irritado? Isso é a curto prazo. Agora, a médio prazo, pega essa. Você vai sentir falta de concentração, ocorrem mudanças no humor, né, como eu disse, aumento de peso. Depois, podem aparecer infecções, problemas circulatórios, gastrointestinais, diabetes, pressão alta e até câncer. Mulheres que trabalham no turno da noite têm mais chances de desenvolver câncer de mama. Então vocês percebem que dormir não é perda de tempo? Aliás, engana-se demais, infelizmente eu vou ter que falar isso, que é um paradoxo, né? Você achando que para produzir mais no dia seguinte, você vai ter que dormir menos. Porque assim, a gente está maximizando a nossa agenda. O que é isso? Você está colocando mais coisas nela. Só que aí a nossa agenda continua com 24 horas. E não vai adiantar culpar o tempo. Tá? Não vai adiantar dizer que o tempo está voando, o tempo está passando mais rápido. Inclusive, esta afirmação foi o que me impulsionou, o que me estimulou para escrever este livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite no Mundo Sem Limites. Aqui atrás está aqui, né? O tempo está passando mais rápido ou estamos passando mais rápido pelo tempo? O que vocês acham também? É evidente, e aí eu trago essa resposta aqui com muitos especialistas, astrônomos, físicos e cosmólogos, que o tempo da natureza está igual. A Terra continua girando em torno do próprio eixo, em média 24 horas por dia. Em torno do Sol, em média 365 dias por ano. É claro que nós estamos colocando mais coisa dentro dessa agenda. Com isso a gente corre mais, se estressa mais e vai achar que o tempo está passando mais rápido. Lembra que eu falei? Quando você terceiriza uma responsabilidade, a frustração vem junto. Então, para quem está maximizando a agenda, e aí para isso vai ter que dormir menos, sinto muito, mas o seu rendimento no dia seguinte vai ficar completamente comprometido. Especialmente se isso se tornar um estilo de vida. A doutora Dalva Poiares, inclusive, ela fala assim, infelizmente, dormir menos para produzir mais não é possível. Pode ser que daqui a milhares de anos isso seja possível, mas por enquanto não. E aí eu vou dizer mais, tá? Só que agora eu vou dar a minha experiência. Evanice, obrigada, querida. Anderson também. Vou até tomar uma aguinha e vou pedir para vocês respirarem. Para quem está chegando agora, meu nome é Isabela Camargo, sou jornalista e estou aqui para tentar trazer informações para que vocês se coloquem na agenda e tenham um tempo de qualidade, tá? Tudo está baseado aqui nesse livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Márcia está perguntando se a live ficará salva, sim, aqui no IGTV do Resiliência Humana e depois lá na minha página no YouTube, Isabela Camargo Real também. Lar, dá um tempo. Tá escrito aqui embaixo também, ó. Como encontrar limite em um mundo sem limites. A venda no resilienciahumana.com.br. Acabando a live, eu vou para lá colocar a dedicatória em cada um, tá bom? Se quiserem, então, adquirir ou presentear alguém, daqui umas 2 horas eu já vou assinar tudo. Bom, deixa eu lembrar aqui que eu estava falando, que é tanta coisa, eu vou abrindo tanta janela. A gente estava falando... deixa eu pegar aqui esse comentário da Ana. É importante dormir antes das 23 horas, certo? Ana, mais uma vez, vai depender de cada um. Inclusive, foi ótima aqui sua pergunta. No capítulo do tempo para dormir, tem aqui, ó, vamos ver se vocês vão ver, os matutinos, os vespertinos e os intermediários. Então, tem gente que gosta de dormir cedo. Lembrei, eu ia falar da anfetamina, vou até colocar aqui. Que são os remédios, né? Ou para dormir ou para acordar. Tem gente, Ana, que dorme cedo. Eu adoro. Dormir 10 e acordar às 6. No dia seguinte eu tô tinindo. Tem gente que prefere dormir ainda mais cedo. Tem gente que se sente melhor dormindo meia-noite e acordando um pouco mais tarde. Tem gente que produz melhor mais cedo. Tem gente que produz melhor à noite. Por
quê? Porque cada um vai ter a sua reação a partir do que faz. Lembre-se, não se culpem e não julguem o outro, porque cada um é cada um. Isso, é isso mesmo. Você ia falar sobre uma experiência pessoal, vou falar agora. Obrigada, querida. Fala do Rivotril, falo também, Adilson. Então, assim, ó, a Lani tá perguntando, eu trabalho à noite, como se faz, Lani? Você sabe que eu trabalhei, né? Na média aí, 6 anos e meio, a maior parte do tempo à noite. É um desafio, realmente, e o que eu te recomendo? Vá ao médico integrativo para fazer do seu dia o melhor possível, já que à noite você está colocando o seu corpo num atrito temporal, como a gente já falou aqui, e aí você vai ter que ter um cuidado redobrado durante o dia, até para você conseguir dormir no melhor horário, né? Isso a longo prazo não faz bem, você já sabe. O nosso corpo foi feito para dormir assim que o sol se põe. Pensa. Mas, o que aconteceu até? Vamos lá. 1879, nós não tínhamos a luz elétrica como a gente conhece hoje. Aí Thomas Edison, que dormia de 3 a 4 horas por dia, ele dizia inclusive que dormir era perda de tempo, ele desenvolveu, né, ele aperfeiçoou o filamento da lâmpada que a gente conhece hoje. Então, a partir de 1879, a gente começou então a ampliar o dia com as lâmpadas elétricas. Então pensa, se o nosso corpinho foi feito para descansar a partir do sol se pôr, o que a gente está fazendo depois que ele se põe? Trabalhando, estudando, fazendo um monte de coisa. Então você está ampliando a sua... você está se desgastando mais, você está usando muito mais energia, né, para dar conta daquilo que naturalmente não seria viável. Então, minha querida, para quem trabalha aqui à noite, olha a Juliana Lutúmulo aqui, linda, fazendo um trabalho maravilhoso com a meditação, com os chakras, saudade sua. Então, esse horário que nós estamos trabalhando mais vai ter um custo, né? E como nós vimos aqui, a médio e longo prazo. Então, vamos dar uma fechada aqui. Quantas horas são necessárias para um sono ideal? Lembra que eu falei? Tem uma tabela aqui no livro dizendo o que é recomendado, o que é ideal e o que não é recomendado. Cada um vai ter o seu tempo. Vamos lembrar? Não se culpem e não julguem também o tempo do outro. Outra coisa, matutinos, vespertinos e intermediários. Aqueles que gostam de dormir em períodos X e produzem melhor em períodos Y. Respeitem esse tempo. Para quem trabalha à noite, a gente já viu que tem mais chances de desenvolver câncer de mama, né, para as meninas, para as mulheres. E quem dorme menos de 6 horas por noite tem quantas vezes mais chances de morte, gente? Quem estava aqui quando eu falei isso? Vamos ver se alguém responde aqui. Quem dorme menos de 6 horas por noite tem... Vamos ver se vai aparecer aqui um comentário. Enquanto isso eu bebo uma aguinha, só para ver se vocês estão pegando. Ana Paula arrasou, Érica também, 4 vezes. É isso mesmo. Quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chance de morrer. Eu sei que essa informação, ela choca, mas é a verdade. E a gente precisa, né, das informações corretas para ter um tempo de qualidade. Bom, o que eu ia falar da minha experiência, e que pode servir aqui para muita gente, que eu estou vendo, né, as perguntas, é o seguinte. Com essa ambição, né, porque se chama ambição, de querer fazer mais coisas no mesmo dia, né, não adianta querer bater pezinho dizendo que o dia está passando muito rápido, porque nós é que estamos colocando nossas atividades na agenda. Eu também já vivi isso, eu também já preenchi, já fui uma preenchedora, né, de agenda por N razões. E por trabalhar à noite, eu comecei a desenvolver muitos distúrbios do sono a curto, médio e longo prazo, como a gente já falou aqui. Desde a mudança de humor, o aumento de peso, a problemas mais graves, cardiovascular, pressão alta, enfim. E aí, o que eu precisava? Eu precisava dormir rápido para não perder tempo, e a hora que eu acordava, eu já tinha que estar produzindo rápido.
Aí eu comecei a fazer uso de coisas mais naturais. Então eu tomava um chazinho de camomila, um chazinho de melissa, respirava fundo, né? Procurava fazer 20 minutos de meditação antes de dormir, sentadinha na cama, muitas vezes dormir sentada, quando conseguia dormir. Tudo que me diziam para dormir melhor, né? E dormir às 5 horas da tarde, porque eu tinha que acordar meia-noite, eu fazia. Teve até alguém que me falou assim, vira 50 vezes o pé direito para um lado e o pé esquerdo 50 vezes para o outro. Então era assim uma aventura dormir, né? E toma chá, e joga floral, espirra, toma, tudo. Até que eu tive que recorrer aos remédios, aos indutores de sono. E eu me lembro que depois que eu comecei a tomar o famoso Zolpidem, eu fui ao dentista e até o meu dentista perguntou, Isabela, o que você está tomando para dormir? Eu disse, ele falou, então, você sabia que já tem estudos que esse remédio pode deixar suas gengivas inflamadas? Eu, sério, doutor? Imaginei que poderia dar qualquer coisa. Também pode prejudicar os seus dentes. Por que eu estou dando esse exemplo? Só para vocês visualizarem as consequências daquilo que a gente faz achando que está batendo um bolão. Bom, eu continuei mesmo assim com os indutores de sono, mas eu tinha outro problema, lembra? Eu tinha que acordar já bombando. Aí o que eu fiz? Fui no endocrinologista e disse para ele assim, doutor, eu preciso fazer isso. Eu tenho que acordar 2, 3 da manhã, ou, aliás, meia-noite, 1, 2, 3 da manhã e já tenho que estar produzindo loucamente. Aí ele falou, ai, pera lá que tem um remedinho aqui, ó, uma metanfetamina, que a hora que você acordar, pá, né? Você vai ficar ligada, raciocínio incrível e tal. Fui lá na farmácia, comprei. Não vou dizer o nome para vocês aqui porque é desnecessário. Mas eu comprei essa metanfetamina e, de fato, por algumas semanas, alguns poucos meses, eu me senti super poderosa. Aliás, para quem quiser fugir, tá, dos problemas de saúde, fujam também dessa imagem. Fujam da imagem da Mulher Maravilha, fujam da síndrome do super-homem, porque isso aqui, gente, é só desenho animado, tá? Não caiam nessa ilusão, não. Se achar que dá conta de tudo, aí você vai buscar cada vez mais recursos que vão o quê? Deixar a sua condição muito mais sensível, muito mais delicada. Então, vamos lá. Aí eu tomava remédio para dormir, remédio para acordar. O que aconteceu? Deu muito ruim. Comecei a ter cada vez mais problemas de saúde, muito mais perda de memória, porque eu estava colocando o meu corpo para funcionar numa velocidade, numa intensidade que ele não tinha mais força. Mesmo fazendo pilates, exercício físico, uma alimentação impecável, até porque eu não podia engordar, eu trabalhava na TV, a televisão engorda e pererê, e tinha cobrança e tal. Então, tinha uma alimentação boa, fazia acupuntura, fazia tudo que eu podia. Mesmo assim, não foi suficiente. O que isso significa? Que temos limite. É por isso que eu trago esse conteúdo no livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Me perguntaram aqui se está à venda na Amazon também, mas no resiliênciahumana.com.br você também consegue adquirir e vai receber na sua casa com uma dedicatória. Vou fazer isso daqui 1 horinha, vou sair daqui da live e vou para lá, tá? Para colocar dedicatória para cada um de vocês. Então, por que eu prefiro contar essa experiência? Porque quando vocês quiserem buscar recursos fora, com remédios, né, com drogas de todos os tipos, para dar conta de uma agenda que você faz, muito cuidado, porque isso vai causar um problema não só para você, mas para quem também está ao seu redor. E aí você pode, como a doutora Dalva Poiares, do Instituto do Sono, fala aqui no livro, você pode desenvolver vários problemas de saúde. Então, será que compensa? Será que vai compensar você se encher de Rivotril, Zolpidem e tantos outros remédios? Vai adiantar você buscar uma energia, né, dentro de uma cápsula? Sabe por quê? Porque dormir não custa nada. Respirar
não custa nada. Então, para quem está dormindo pouco, eu sei o que vocês sentem. Eu já senti o que vocês sentem. A Lion Juliana está dizendo, dormir evita decepção. Totalmente. Sabe por quê? Porque quando você dorme mal, você pensa pior, reage de uma maneira incoerente, perde energia, perde tempo, perde até amizade, né? Entra em briga, enfim, fica tudo desordenado no corpo. De verdade, gente. E com o passar dos anos, como eu falei, tudo isso vai ficando pior. Porque o nosso corpo vai precisando de outros tipos de energia e vai tendo um tempo de resposta muito diferente do que no passado. Repetindo, vou falar sobre isso no final de semana, tá? Atualização de identidade. Então, muita atenção quando vocês forem buscar na farmácia aquilo que vocês podem resolver dentro. Outra coisa, vou repetir, se coloquem na agenda, porque dormir é essencial. E lá vem aquele papo de que eu tenho que separar o que é prioridade, o que é urgência, o que é não sei o quê. Então, a escolha é de vocês, né? O que é essencial? Horas de sono, alimentação, tempo para se alimentar, tempo para beber água, atenção na respiração. Eu sei que nós temos muitos profissionais maravilhosos. Juliana entrou aqui, está fazendo trabalhos incríveis no Resiliência, uma terapeuta maravilhosa que ensina meditação. Mas, antes de fazer uma meditação, prestem atenção na respiração. Muita gente quer meditar e não sabe nem respirar. Ou ainda não se deu conta que os pensamentos seguem a respiração. Então, se eu estou dormindo mal à noite, porque está difícil desacelerar, lembrem como foi o dia de vocês. Agitado, o dia inteiro, correndo de um dia para o outro. Nós ainda não temos um botãozinho que a gente liga, né, que a gente aperta e diz dormindo, acordando. Ainda não inventaram. Então, nós precisamos pensar em como dormir melhor. Estou vendo aqui. Como podemos dormir melhor? Aí o Júlio já diz assim, cafeína prejudica o sono? Depende da hora que você toma o café, Júlio, né? Eu já vi no meu corpo o que acontece. Se eu tomar muito café durante o dia, além de eu ficar enjoada, com aquela sensação de tem alguma coisa estranha, né? Não tem nada estranho. Você que tomou muito café, achando que com isso estaria assim, uau. O café, em alguns momentos, faz muito bem, mas em outros momentos faz muito mal. Quantidade também pode ser um problema. Lembra que extremos são muito ruins. Então, o café, dependendo do horário. Sim, bebida alcoólica, como muitas pessoas acham que vou tomar uma tacinha de vinho, que eu vou relaxar, também a médio e longo prazo faz mal. Está escrito aqui no livro, né, os especialistas dizem. Então, cuidado, tudo aquilo que vocês fazem para dormir. Porque a melhor coisa que vocês podem fazer para dormir é pensar no seu sono como um presente. E não chegar como se fosse de uma prova, né, de uma maratona, e no próximo minuto já querer dormir, que é o que todos nós estamos fazendo, né? Tentando esticar a nossa agenda, e chega à noite, quero dormir de uma hora para outra. Não vai. O sono, gente, é a consequência do seu dia. E os sonhos são os mensageiros do seu dia. É muito comum eu ouvir pessoas reclamando dos pesadelos e dos sonhos que não estão bons. E quando eu pergunto, mas como é que foi o seu dia? Péssimo. E quando você tem um dia bom? O sonho fica mais leve, mais tranquilo. Por que será? Se os meus pensamentos são a oficina da ação, se eu estou pensando sem parar, né, pensamentos muito acelerados, se eu estou indo de tela em tela, se eu não estou dando tempo entre uma atividade e outra, se eu não estiver respirando adequadamente, por que será então que à noite
né, este mesmo cérebro que funciona durante o dia vai ter uma reação descompensada. Porque o dia também não foi tão equilibrado assim. Percebe? Então, Cláudia, sonhos mensageiros. Se você gostou dessa frase, dá um print, depois compartilha com o @ Resiliência Humana, aqui também no meu Isabela Camargo Real, que aí eu também vou republicar, porque essas mensagens são muito importantes, né, para quem a gente gosta, além de ser importante para nós, mas também para quem está ao nosso lado. A Márcia está dizendo, né, um chazinho de camomila é ótimo para ter uma boa noite de sono. Fantástico! Sabe por quê? Deixa eu pegar aqui o nome. Márcia, sabe por quê? Além da propriedade da folha de camomila, porque você está fazendo uma pausa. Você está, inclusive se o chá for quente, você não vai poder tomar depressa. Olha que curioso. Então você está ali no chazinho quentinho, você, né, até assopra para esfriar. Isso também está dando tempo para você desacelerar. Olha que lindo, gente. Vai, todo mundo, coraçãozinho agora. Isso. É isso. É muito interessante você começar a perceber que tem muita coisa que interfere nos nossos sonhos e no nosso sono, tá? Isabela, minha xará, tenho burnout e tomo remédios para dormir. Minha cabeça não desliga. Então, minha flor, fico exausta. Eu tive, né, o burnout em 2018. Hoje eu falo muito sobre a prevenção do burnout e eu digo para você e para vocês que podem conviver com alguém que desenvolveu ou já ainda vai desenvolver o burnout, né? Porque nós temos 20 milhões de brasileiros com o diagnóstico do excesso de estresse no trabalho por longos períodos, tá? Não é um estresse episódico, não é um cansaço com pouco tempo. Que a primeira coisa que você vai, xará, abrir mão quando você está nesse processo do desenvolvimento do burnout é o seu sono. Porque se você está trabalhando demais, você está dormindo de menos. Depois você vai diminuir as suas atividades de lazer. Depois você vai reduzir ou eliminar da sua agenda atividade física. E tudo isso a longo prazo, né, que você já começou dormindo menos, você vai dormir cada vez menos e pior. Então, de novo, eu volto para o início da nossa fala. É preciso se colocar na agenda. E para se colocar na agenda, eu vou fazer um pedido para vocês pensarem a partir de agora, né, ou quando acabar essa live. Pensem o que vocês podem tirar da agenda primeiro. Muitas pessoas me perguntam, o que eu faço para dormir melhor, né, para evitar o burnout? Faço yoga? Faço pilates? Faço meditação? Primeiro, elimina alguma coisa para se colocar na agenda. Segundo, se colocar na agenda fazendo já alguma outra atividade? Não. Se coloca na agenda primeiro e observa. Sem telefone na mão, tá? Sem telas ligadas. Observa. O que está acontecendo na vida de vocês nos últimos tempos? O que vocês estão precisando realmente? Que dor que vocês estão tentando aplacar? Que remédio que porventura vocês estão procurando buscar na farmácia, né? Algum atalho para algo que vocês precisam resolver aqui. Falar de tempo também é falar de procrastinação. Geralmente a gente procrastina, a gente evita fazer justamente aquilo que a gente precisa, é natural. Né? O seu cérebro ele faz tudo para poupar energia. Muito curioso. Voltei. Eu falo, inclusive, sobre isso aqui na parte de cérebro, né? O que a ciência diz e como o cérebro reage com tantos estímulos que estamos tendo e como isso afeta a percepção do tempo. Então, percebam que tudo que a gente faz hoje vai ter uma consequência hoje mesmo ou amanhã, ou depois de amanhã, né? E se vocês quiserem, pega essa, se vocês quiserem ter no futuro um passado que vocês se orgulhem,
Hoje é o que vocês precisam pensar, hoje é o que vocês precisam fazer para ter um futuro desejável. Mas Isabela, você está falando de passado antes do futuro? Bom, pergunto para vocês, aonde está o passado e o futuro? Aonde? No hoje. Eu só consigo lembrar do meu passado agora. Eu só consigo planejar o meu futuro agora. Então, se eu não estiver aqui totalmente presente com vocês, vai ser ruim, né? Então, pensem no futuro que vocês querem e se isso vai provocar orgulho, satisfação, para que lá na frente vocês lembrem do passado com alegria, que vocês se colocaram na agenda, que vocês eliminaram coisas que já foram importantes ou necessárias e que não cabe mais neste momento, neste presente. Nesse final de semana eu vou falar sobre atualização de identidade e vai ser muito bacana. Josita está dizendo, agradeça a cada etapa. Total, Josita. Só que eu preciso ter consciência das consequências do que eu faço. E, de novo, não vai adiantar bater pezinho, culpar ninguém, tá? Ou terceirizar essa responsabilidade. Deixa eu só pegar aqui um comentário. Olha que linda, Andréia. Durante a pandemia eu decidi me colocar na agenda. Muito bom. Muito bom. É isso mesmo. Se desligando, depois de 10 anos, né? Se desligando um pouquinho para preservar a sua saúde. É exatamente isso. Ó, Érica Martini, Érica que está aqui todos os dias, muito obrigada pela sua confiança, pelo seu tempo. Procrastino muito porque fico muito tempo no celular. Érica, a gente já falou sobre os inimigos do tempo, né? Sobre os ladrões de tempo. Lembra que não adianta culpar a internet, nem o celular. É esse dedinho aqui, ó, nervoso em feeds infinitos, que é o responsável por essa sensação, né, de perda de tempo. É claro, gente, vamos lá, sempre falando em equilíbrio, né? Lembra de mãozinhas em prece? Ó, isso. Se alguém puder, faz um print para mim agora, depois me manda, @IsabelaCamargoReal. Por que que eu coloco aqui mãozinhas em prece? Porque é equilíbrio. Se eu tiver só para cá, é ruim. Se eu tiver só para cá, é ruim. Então, veja, eu preciso pensar no equilíbrio. A internet é boa? Evidente. Tecnologia nos traz um monte de informação. Aliás, esse nosso encontro só está sendo possível por conta da tecnologia. Mas você está sendo usado ou você usa a internet? Você é o refém das suas escolhas. Então pensem nisso, tá? O que está roubando o tempo de vocês. Agora, a Tássia está dizendo aqui, né? Viva o momento presente. É isso mesmo, Tássia. Mas na prática, como é que é? Como é que é não ficar agarrada no passado e nem ficar planejando o futuro o tempo inteiro? Observando. Primeiro exercício, né, como eu disse para vocês, observem como está o corpo de vocês. Se tem alguma pendência sua, algum exame que precisa ser feito, porque aí, gente, o que é prioridade pode se tornar urgência ou pior, uma emergência. Já pensou? Você tem um piripaque porque você está trabalhando demais e aí ter que chamar o SAMU, uma ambulância, porque você teve uma parada cardíaca, um infarto, um AVC? Isabela, que horror você falando isso. Não é horror nenhum não, gente. É que ninguém tem coragem de falar isso para nós. Se você não se colocar na agenda, se você só ficar nessa pira de 24 horas por 7, responder e-mail meia-noite, né? Isso vai dar ruim. O que é essencial, né, que é se cuidar, aí você já sabe que é importante, mas aí você vai se deixando para depois, né, porque você não tem tempo nem para adoecer, né, não pode, já ouvi isso de tanta gente que teve burnout. Aí esse exame pode se tornar uma urgência quando você começar a sentir as consequências no seu corpo e pode se tornar uma emergência. De verdade, eu que cheguei, né, no médico depois da pausa violenta que eu tive com o burnout, eu cheguei sob risco de convulsão e eu podia ter desmaiado do trajeto do meu trabalho para o consultório. Eu não desejo que isso aconteça com ninguém, mas não adianta só eu desejar. Eu vou precisar que vocês também se ajudem. Eu vou precisar que vocês também desejem
ter um presente e um futuro desejável, porque assim vocês vão garantir um passado que vocês se orgulhem. Olha que bonito isso. Pensem, tá? Então, olha, nesses últimos 10 minutos, deixa eu tomar uma aguinha. Respira. Bom demais, né? Quando a gente faz isso. E pensem, então, se vocês estão dormindo o tempo necessário, se vocês têm condições de colocar um cochilinho depois do almoço, a gente já falou sobre isso. E vocês já ouviram falar sobre bêbados de sono, sabe? Quando você dorme menos, no dia seguinte você tá assim meio grogue. Vamos lá. Tá aqui no livro também, tá? Dá um tempo. Como encontrar limite no mundo sem limites, justamente no capítulo Tempo para Dormir. Quem já ouviu essa expressão ou diz, ela tá muito correta e tem tudo a ver com o que acontece no nosso corpo quando dormimos menos do que deveríamos. E aí, quando você dorme menos, os reflexos diminuem. Lembra que eu falei que você pode até reagir mal? Depois se arrepender muito? Então, os reflexos diminuem e aí, você, se estiver dirigindo, então, isso é um risco. Teve até aqui uma pesquisa que 3.800 acidentes provocaram a morte de mais de 300 pessoas em 2017 porque motoristas dormiram ao volante. Pensa bem, dormiram ao volante. Então, os reflexos diminuem, há dificuldade de compreensão e lapsos de memória, porque os sinais que o cérebro manda para os músculos ficam mais lentos. Então, essa sensação de que tô bêbada de sono não é força de expressão não, gente, tá? Pensem muito sobre isso. Verônica tá dizendo, eu sou muito ansiosa, meu sono é péssimo. Verônica, então vamos fazer um combinado? Pensa aqui comigo uma coisa. Como é que você vai reduzir a ansiedade? Primeiro, respirando. Profundamente. Todos nós somos ansiosos em alguma medida. Tá? Não adianta torcer o nariz, sair da live, não. E eu não sou. Todos somos ansiosos em alguma medida. E dependendo do que acontece na nossa vida, essa ansiedade aumenta ou diminui. E aí, Verônica, se você já tem a consciência que você é ansiosa, que bom. Que bom que você já tem essa consciência, porque agora é você que vai poder reduzir essa ansiedade. A gente já falou aqui nos outros dias que tem ansiedade boa e ansiedade ruim, né? Ansiedade boa é quando você espera, né, por algo que você já se propôs a fazer de uma maneira positiva, em que você buscou as informações que você precisava e fez o melhor que você pôde. Aí, o resultado disso vai ser consequência de tudo que você fez. Agora, a ansiedade negativa é quando você pensa no futuro da pior forma possível, em que tudo de ruim vai poder acontecer. Mas lembra, vocês podem se preparar para o futuro, tomando as informações corretas, se prevenindo, se protegendo e se precavendo. Mas sem neura, fez a sua parte, buscou as informações, está fazendo o melhor que você pode? Beleza. Então vamos seguir para a ansiedade positiva. Tá? Então, para quem sente que a ansiedade, né, o corre-corre do dia a dia está interferindo nas horas de sono, eu recomendo que vocês respirem um pouco mais devagar. Aí depois já faz a meditação com a Juliana Lotúmulo, tá? Que vai ser muito mais leve, muito mais fácil. Por que eu tô dizendo isso com muito carinho, tá, Ju? Porque senão as pessoas até podem se sentir culpadas por não conseguirem, né, acompanharem o silêncio, acompanhar as conduções da meditação, que são tão fundamentais para a nossa saúde. Então comecem fazendo a parte de vocês, respirando, desacelerando. Eu sei que isso é irônico, no mundo em que nos pede cada vez mais velocidade, no mundo cada vez mais express. Mas a única maneira da gente continuar é parar um pouquinho. Vou repetir. A única maneira de continuarmos no ritmo que desejamos é parando um pouquinho. Porque provavelmente o ritmo que vocês desejam
ele só será comprovado, né, se está adequado ao longo do tempo. Então vocês vão perceber se vocês vão aumentar a marcha ou reduzir a marcha. E outra coisa, eu disse ontem e eu recebi muitas mensagens de vocês lá no meu canal, Isabela Camargo Real, né? Faço esse convite para vocês depois darem uma passadinha lá na minha página no Instagram. Ontem eu falei um negócio que foi muito curioso, né? A gente precisa aprender a fazer um pouquinho de nada para conseguir fazer tudo o que a gente quer. Que controvérsia, Isabela? Para alguns sim, para outros algumas pessoas já perceberam. A gente desaprendeu a fazer nada. Falamos sobre isso nos últimos dias e eu vou voltar com isso também no final de semana, tá? Então, pensem nisso, pensem nesta respiração. Vejam, o tema hoje foi dormir é perda de tempo. Já trouxe aqui para vocês informações que não, dormir não é perda de tempo. E para quem quer dormir melhor, vai ter que respirar melhor durante o dia. Pronto, é isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Só para finalizar, tudo o que eu falei está aqui no livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Eu trago muitas percepções, são 150 pessoas, muito respeitadas, né, referência na nossa sociedade, além da minha experiência com a consequência desses novos tempos acelerados e estressantes, sim, que nós estamos vivendo. Mas dá para prevenir, tá? E é melhor fazer uma pausa voluntária do que uma pausa involuntária. Talvez essa seja a frase de hoje, que é o mantra da Isa, #mantra da Isa. Quero que vocês sempre pensem nisso. É melhor uma pausa voluntária do que uma pausa involuntária. Nesse final de semana eu vou falar mais sobre isso. E quem se interessou pelo livro, tá lá no resilienciahumana.com.br. Eu agora tô saindo daqui e vou para lá autografar, né, colocar dedicatória para cada um. Então, se alguém quiser adquirir, corre lá no site. Corre não, né, gente? Para de correr. Vai lá no site, adquira. É um excelente presente também para quem vocês gostam, tá bom? E ó, amanhã tem live, a Dilson tem, amanhã 11h30 da manhã. Vou falar sobre a atualização de identidade. E o rapaz disse aqui, né? É isso, tempo de banheiro é tempo de banheiro, sim. A Cláudia, aliás, perdão, banheiro é tempo de banheiro, sim. Cada coisa tem o seu tempo. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua companhia, pela sua confiança. Aproveitem o dia e que o tempo sempre esteja a favor de vocês. Tchau, tchau.